Olha, eu vou te contar. Cheguei. Estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo. Como é que vocês estão, hein? Tomei banhão, hein? Tomei banho. Hoje fiz exercício. Cheguei atrasado pra minha reunião, emendei a coisa na outra, resolvi comprar a bromélia. Bromélia é um bonito, que o moço que vende planta não tá indo legal. Aí eu comprei um lírio, uma bromélia, e aí transferi. Já transferiu uma bromélia de um vaso pro outro? Te caga a tua casa, você começa como um Jackson e termina como Mowgli, o menino lobo. A minha, ainda bem, minha senhora ainda nem foi ali na dispensa. Na dispensa, na área. Menina, a coisa vai tomando, a terra vai tomando conta da tua casa, porque você vai tirando e vai caindo. Eu até botei um sacão embaixo, assim. Eu tinha que ter botado um lençol. Aí vai cagando tudo. Aí a bromélia veio com água dentro, porque a bromélia tem a caceta d'água. Eu fui virar pra ver, caiu a caralho da água amarela, já com o vírus da dengue na água. Aí tira um pedaço da terra, a bromélia tá firme no vaso. E aí, como eu já tinha cagado tudo, não quis chamar minha mulher pra ela não vir me dar esporra. Aí eu falei, porra, vou fazer isso sozinho. E foi piorando. Eu tinha um vaso do lado com a terra já dentro de um balde. E aí, como um pequeno orangotango fêmea, eu segurei com os dedões o vaso, puxei a bromélia, porque quando eu digo bromélia não é um abacaxi não, minha gente, é uma árvore. Saiu então na minha mão, e aí você fica com a bromélia na mão, você faz o que com a bromélia na mão? Então você bota a bromélia no outro vaso, já caindo terra, água, saindo gafanhotos, aí não deu no vaso. Aí volta pro vaso, o qual você já tinha destruído ele. E aí você cavuca para tirar mais terra, enfim. Passei a bromélia de um vaso pro outro. Ela foi passada, ela foi conseguida. E aí então afofei com a terra em volta. E aí ficou o vaso bonitão. Só que um vaso com a bromélia e terra pesa. Fui tentar erguer ele pra puxar, pra levar pra minha sala. Eu ouvi o crequezinho de quem já passou dos 30 na coluna, mas consegui. Agora, te digo que botei eles dois juntos, ficou lindo ali, hein? Eu tô velho mesmo, tô reclamando. Tô com uma pessoa que planta bromélia, é uma pessoa que realmente não tem mais foco no futuro. A gente já pensa no que está acontecendo por agora. Enfim, deu certo a primeira transfusão de bromélia. Hoje eu fui correr, que o Crevella falou que podia. Aí eu vou com a minha mascrinha, fui correr, fiz minha corrida, visitei vovó de longe, visitei mamãe de longe, passei na volta, peguei passei no moço da bromélia e falei, manda entregar lá em casa, que é na mesma rua. Beleza. Nesse sentido, chegou a bromélia então em casa, então era tudo isso só para dizer que a Ailton Graça já está presente. Ailton, você tem bromélias em casa, Ailton? Fico que sou eu, descobri que minha pitangueira está completamente falecida, destruída. As plantas aqui em casa me odeiam. Ailton, eu tô perdidíssimo. Tudo bom, Fábio? Tudo melhor agora com você. Você tem plantas? Você gosta de plantas? Eu tenho planta e minha mãe tinha uma mania, né? Minha Hum. mãe, ela tinha toda uma herança assim, planta, né? Como eu sou filho de Oxóssi, Eu sou de Ançã. minha mãe tinha que passar as plantas na minha cabeça antes de colocar na terra. Mentira disso! Então, Por várias quê? plantas, ela pegava, porque ela falava, porque como eu sou filho da mata, ela falava assim, planta com você dá tudo certo, planta, Que pé de fruta. maravilha! Então eu ficava quietinho, às vezes aí vinha minha mãe com alguma samambaia, né, com alguma roseira, pé de tomate, para depois plantar. Eu falei, que é isso? É pé de tomate, passa na cabeça que é bom, que você dá sorte para planta. Que história maravilhosa! Eu quero você na minha casa para minha bromélia. Não, pode colocar bromélia, vou fazer um vaso, um Uma chapéu Carmen de Miranda. bromélia. Que maravilha! Eu sou filho de Ançã, mas eu morro de medo de vento. O que será, hein?
Bom, procede, né? Porque alguma coisa você... procede, porque alguma coisa você se identifica com o vento. E como você não sabe lidar com essas informações do vento, obviamente que deve dar um barato. Então, alguma coisa acontece. Porque eu sou uma pessoa super racional, eu não tenho medo de nada. Mas quando começa uma ventania, me dá uma falta de alma. Por isso que eu passei a entender pessoa que tem claustrofobia, pessoa que tem isso, porque me dá uma coisa. Eu fecho a janela, me dá um negócio. Eu tinha problema com trovão. Quando eu era criança, eu tinha problema. Não ouvia o trovão, corria para debaixo da cama. Mas você tinha medo, Eu criança olhava tem medo de trovão. tá caindo alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é e corria para debaixo da cama. Quem que é o quê? Mas do trovão do céu tem algum que é? O que é? Trovão é Xangô, né? É Xangô. Trovão é Xangô. Trovão não tem. Aí eu olhava, Aliás, meu Deus, tá caindo. Corria agora, com medo. de ignorância minha mesmo. Eu sei que eu sou filho de Ansan, conheço pouquinho, mas não sei a fundo. Mas eu sei que você... funciona também que nem ascendente, que a pessoa... eu tenho isso aqui, mas tem um ascendente. Eu sou filho de Ansan, mas tem uma Iemanjá ali em Mercúrio retrógrado. É isso. Tem isso. Todo mundo, até onde eu entendo, tá? Que eu também não sou expert, não, tá? Eu estudo, eu fuço nesse universo, né, da cultura ancestral africana, mas eu não entendo muito. Eu sei que, assim, todo mundo tem todos. Você tem todos os orixás. Todos. Né? E todos estão aí com você nesse exato momento. Acontece que já gostei mais. Aquele que rege o teu destino, aquele que está, vamos dizer, na tua cabeça, é o teu pai de cabeça, ele está à frente de algumas decisões. Mas os outros, como tudo está ligado à natureza, é tudo ligado à natureza, né? É ligado ao vento, é ligado às plantas, é ligado aos animais, é todo um lugar ligado à natureza. Então, em determinados momentos, alguma coisa da natureza se apresenta mais forte para você em algumas decisões, em algumas sensações, em alguns momentos da sua vida. Olha, interessante isso. Não sabia, não. Eu gosto, eu gosto de mitologia, eu adoro entender mitologia. Quando eu era pequeno, meu pai me contava histórias de mitologia grega. Eu ia dormir ouvindo. Adorava também. É interessante, né? E quando vai fazendo sentido para você, eu gosto muito das pessoas, às vezes porque eu faço o especial de Natal do Porta, as pessoas acham que o Fábio é ateu, então o Fábio odeia a religião, ele quer que todas... Não, nada disso. Todo mundo pode acreditar no que quiser, no que te fizer bem, para mim tá ótimo. Se fizer bem pro outro, eu tô achando maravilhoso. Eu concordo contigo, eu sou uma mistura de tudo também. Eu gosto de tudo, eu frequento tudo. Eu tenho mais propensão, eu sou muito mais... mais ligado a questões africanas. Então, tudo que está ligado à matriz africana, todas as religiões de matriz africana, eu me identifico muito. Mas eu já fui no budismo, eu já fui em culto evangélico, eu já fui uma porrada de coisa, entendeu? Mas eu me identifico mais com isso. E eu carrego um outro orixá, que é um orixá da comunicação, e que ele não me deixa ficar numa casa. Então, eu não tenho uma nação, né? Como eu digo assim, eu não sou da Umbanda, não sou do Candomblé, eu sou de todas elas. Quando você diz, desculpa, eu carrego um orixá, como assim? É como se você tivesse, você falou da mitologia grega, né? Grego-romana aí. É como se você tivesse assim, você é filho, vamos dizer assim, de Ansan, né? Você é filho de Ansan. Mas a sua Yansan te direciona para uma das vertentes das religiosidades de matriz africana. Ela te direciona, às vezes você se identifica com o Ifá, com a filosofia africana. Às vezes você se identifica com a Umbanda. Às vezes você se identifica com o Candomblé ou com as linhas de Candomblé. Então você se identifica. No meu caso, o meu me direciona para todas. Eu tenho o orixá que me direciona para todas. O teu é mais sacudido, gosta da bagunça. Eu gostei desse aí. Todas as casas são minhas casas. Todos os pais de santo de todas as nações e linhas, né, são os meus pais e minhas mães. E são minhas mães. Eu quero saber quem é que me diz isso aí, hein? Aí você tem que fazer alguma consulta, jogar, né? Eu vou fazer. Dá para fazer pela internet agora. Tem isso também. Você pode ligar para alguns lugares, você diz para alguns lugares como é que você é, as coisas que você sente, os aspectos, e aí você pede para a pessoa abrir um jogo lá. Aí a pessoa vai abrir um jogo e vai. Eu sou curioso, eu gosto de... Isso é bom.
de ir Isso é bom, atrás, isso é de bom, isso é conhecer. bom. Que bom. Quem tá passando por aqui mandando beijo pra gente é a Xuxa. A Xuxa tá aqui acompanhando a live. Xuxa, beijo! Ailton, Eu me vi que conta um ela negócio. colocou uns coraçõezinhos ali no meio, bonito. Ela é toda espiritual. A Xuxa também, ela acredita nos cristais, nos duendes. A Xuxa tem as crenças dela Eu acho também. que a gente tem que estar conectado com alguma coisa, né? Mesmo aquele que não está conectado com alguma coisa, ele Ih, Ailton deu uma meia trava aqui. Deu uma meia assim, ó. A gente falou, tem que estar conectado com alguma coisa, desconectou Ailton. tô aqui de novo. Ah, Não tá sei. aqui, ainda bem. Falou, tu tem que estar conectado com alguma coisa. Tum, caiu. Eu falei, meu Deus do céu, é o Caiu, aí orixá. conectou, né? Se a pessoa se a pessoa está simplesmente conectada com o afeto, né? O afeto, a compreensão dela, isso para mim também está canalizado dentro de alguma força produtiva, né? Que liga ele a uma questão afetuosa com o próximo. Então, o ateu, se ele acredita no amor, se ele acredita no afeto, se ele é um cara que tenta compreender o outro, se colocar no lugar do outro, né, que eu acho mais difícil, é se colocar no lugar do outro, né, para tentar entender o que se passa com o outro. Eu acho que a partir dessa conexão que ela tem, desse religar que ela tem com a frequência do outro, né, eu acho que ela transforma o mundo num lugar, num ambiente melhor para todos. Totalmente. Eu adoro esse Papa que tem novo aí. O Papa falou que é mais Eu possível que um adoro. ateu que faça as coisas certas e com amor entre no céu do que um católico falso, né? Um católico que se diz católico, mas que não Isso. faz as coisas de verdade. É meio por aí Verdade. mesmo, né? Mas, Eu gosto. mas você sabe que esse papo ele é divertido. Eu fui para a Islândia, a gente falou de duende da Xuxa, a Xuxa tá aqui. Na Islândia, não é que eles acreditam em duende, eles acreditam de verdade em duende. E assim, o governo vai construir uma rodovia. Como acredita-se que ali é terra dos duendes, o governo muda a rota da rodovia para não passar na terra dos duendes. Gente, que lindo isso! Na Não Islândia, é é? isso? Na Islândia. Que maravilha! Eu acho que você Curioso, tem né? que levar em consideração essas crenças, né? Porque isso também faz com que a gente respeite, né? Você está falando aí de uma Lógico. rodovia que está sobre o solo e que está respeitando a natureza. E a natureza, né, a natureza, nós somos frutos da natureza. Então, se isso vai afetar algum rio, é preciso também pensar, vamos afetar o curso desse rio para poder fazer alguma coisa, sei lá, uma instalação de energia elétrica. Se isso for ligado a todas essas crendices, talvez você não cometa, porque você vai ver que naquele momento, aquele rio é onde tem a piracema, onde tem o nascente dos peixes, onde tem grupos de pessoas ribeirinhas que sobrevivem daquela pesca, que sobrevivem daquele espaço. Então, tem um lugar. O mundo poderia ser um lugar melhor se a gente respeitasse a natureza, se a gente fosse fazer Total. uma visita na natureza antes de fazer qualquer obra faraônica. E você sabe que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, Ailton. Olha que Olha, legal, a a gente gente está falando falando sobre o meio disso. ambiente, falando. Eu vou conversar com o Maurício Voivodic, que é diretor executivo da WWF Brasil, já já. E é isso que você está falando, né? Eu acho que, não sei se eu estou poliana demais, mas eu sinto que o ser humano está entendendo um pouco mais que está tudo interligado, que está tudo conectado. Eu vi um documentário outro dia falando que, e já é provado isso, logicamente, mas que como é que se fala quando você bota na planta para ela crescer, meu Deus do céu? Não é Fermento não. como é que chama isso, Adubo, meu Deus? adubo. Adubo, obrigado. Adubo. Comprei até o adubo de minhoca para botar aqui na minha pitangueira que tá morrendo. O adubo natural da Amazônia vem da África, você sabia disso? Sabia. A África, os ventos fazem atravessar todo o Oceano Atlântico e traz resíduos que adubam toda a Amazônia. Então, quer dizer, se você faz alguma coisa na África, acaba a Amazônia. O Pois negócio é é. conectado num nível que a gente nem imagina, né? É tão conectado que uma das linhas que eu acredito muito nesse momento de pandemia é que a Terra está se curando, né? Ah, Tudo isso que está acontecendo é porque a Terra está se curando.
Então, como a gente mexe muito com a natureza, né? Quimicamente com a natureza, a gente acha que é um alquimista, né? O ser humano com a sua mania de mexer com a natureza. Então, em algum momento, recentemente eu vi que o céu estava todo amarelo, né? E as pessoas não conheciam o céu aqui de São Paulo. A gente falou, gente, o nosso céu é amarelo. Tinha um pôr do sol lindo. E um monte, assim, como tinha diminuído um pouco a malha, né, dos aviões, então você tinha revoada de pássaros aqui em São Paulo. Então a gente olhava e falava assim, a Terra, em algum lugar, está se curando. O fato de você ficar em casa, não sair de carro, não estar poluindo os lugares, né? Então, alguns fenômenos naturais estão acontecendo. E esses fenômenos naturais, a gente havia se distanciado deles, porque a gente não estava olhando mais para isso, né? O nosso movimento constante de ter que produzir, ter que fazer coisa, a gente não para olhar ao nosso redor, não para olhar. O céu deixou de ser cinza temporariamente aqui em São Paulo. Então tá bonito de respirar. Tá bom de respirar, né? Isso que é o negócio. Agora, se tá bom de respirar pela natureza, tá difícil de respirar a raça humana, né, Ailton? Raça humana. Esse tá difícil de respirar, né? Pedir para respirar o que aconteceu com o George lá fora, né? O que tem acontecido aqui no nosso país, todos esses movimentos gigantes que estão acontecendo por uma questão de... Tá difícil, Fábio, tá difícil, né? Esse racismo estrutural que toma conta, né, em vários momentos da gente, a gente não percebe e a gente às vezes não quer diagnosticar e falar, gente, o problema está aqui. Vamos cuidar disso, vamos tratar disso, por questões que não foram levadas a sérios lá atrás. Essas questões que não foram levadas lá atrás, né, no período da escravidão, de como todo esse processo veio acontecendo, ele traz, né, algumas mazelas, traz algumas coisas que é difícil você lidar. É difícil você lidar. Então, é preciso que uma hora a gente pare para ouvir. E pare para ouvir justamente grupos de pessoas, né? A escuta nesse momento é importante, né? Porque é difícil para uma pessoa, para um não negro que não teve o histórico, né, da escravidão, que não sofreu as mazelas da escravidão através dos seus ancestrais, do histórico que ele carrega até hoje, compreender determinados fatos. Então, se a pessoa parar, escutar, ouvir, né, talvez ela desconstrua, né, esses vícios que estão naturalizados do racismo e passe a ser um antirracista também. Porque é preciso que essas fileiras antirracistas, né, se perfilem com nós negros, né? Para que a gente possa ter força, ganhar força, né, nos movimentos que estão acontecendo no mundo e, sobretudo, aqui no nosso país, que, em sua maioria, a gente tem dados estatísticos que a maioria da população brasileira, né, 50% mais um é negra. Então, não tem como a gente não rever algumas coisas, algumas políticas públicas, né? Enfim, é um longo caminho, é um longo processo, mas eu acho que muita coisa importante tem acontecido agora. A gente está com bastante representatividade, a gente está conseguindo bastante jovens. O que eu estou feliz é ver uma esteira de jovens youtubers, militantes, que estão pegando essa bandeira, que estão pegando, né, que estão estudando, verticalizando, entendendo historicamente, né, o legado lá atrás. Né? Existem coisas que estavam desaparecidas e que estão trazendo, que esses jovens estão trazendo luz, né? Até para uma geração como a minha, que estava lá atrás, que tinha um determinado movimento e que hoje está tentando aprender para ver como é que a gente perfila e caminha com tudo isso. Então é importante a escuta. Isso. Porque, na verdade, quando você... eu faço uma certa... assim, eu tenho uma ideia que você ser ignorante é um problema, mas não é culpa sua. Você não aprendeu. Nós nascemos ignorantes. A gente precisa aprender. Então, você não ter determinado conhecimento, não ter chegado... Tudo bem. Para mim, o que não pode é burrice. Porque burrice aí é escolha. Aí é outra história. Uma coisa é eu saber, sou ignorante, não sei sobre isso. Estou ouvindo, fala assim, racismo não existe no Brasil. Aí converso com a Ailton, tu fala, Fábio, deixa eu te contar. Existe porque acontece isso, isso, aquilo. Leia esse livro, ouça isso aqui. Aí eu vou ver e falar, ih, menino,
Eu que achava que não tinha racismo, tô agora me abasteci disso aqui e percebi. Outra coisa é falar, não tem racismo no Brasil. Aí eu tô falando, deixa eu te falar, eu falo, não adianta falar comigo não, Ailton. Porque eu não... Aí pronto, aí virou burrice. A pessoa tranca uma possibilidade, né, de rever os teus conceitos. Lógico, né? a gente tem que evoluir para qualquer lado. De rever. Tem um problema muito sério que assim, que eu acho que aí já é um problema que eu aponto, né, que eu acho que é um problema meio que universal. Todo o mundo é construído a partir de uma tessitura grego-romana. O mundo, como a gente conhece, é a partir daí, desse lugar grego-romano. Então, todos os números, a gramática, o pensamento, democracia. Se criou a lenda. Se criou a República, o movimento para se criar até mesmo a lenda do rei Arthur, para que se criasse a Inglaterra. Então, é todo um movimento a partir dessa tessitura grego-romana. E eu, durante muito tempo, perguntava aos meus professores, mas onde os gregos e romanos estudavam? Né? Então, e eles estudavam com o povo preto, estudavam com os egípcios. Então, quando a gente percebe que a matemática, a filosofia existia sim, e existe até hoje a nossa filosofia africana, né? Catiúcha pode falar sobre isso, a De Júnior. Então, tem uma série de pessoas que estão falando isso com mais propriedade até do que eu. Mas existia a matemática, a arquitetura. Então, a coluna que todo mundo conhece é uma coluna grego-romana. Não, aquilo não é uma coluna grego-romana, aquilo é uma coluna egípcia. Né? O próprio encanamento, a pavimentação, o tijolinho. Então, existe um legado cultural que foi apagado da história. A partir desse momento grego-romano, todo mundo passou a entender a civilização a partir desse momento, e uma parte anterior foi apagada. Né? Então, quer dizer, é esse processo que precisa ser revisitado, ser entendido, para que a gente olhe e fale assim, contribuição para a humanidade, né? Da população negra, do mundo negro que foi invisibilizado, é muito gigante. É muito gigante. E não é só contribuição na música, que a gente fala, mas a música. Não, a música. Existe um lado aí da ciência, existe um outro lado aí que precisa ser... as pessoas precisam trazer à luz. Precisa revisitar, exatamente. Exatamente. Trazer à luz. O Emicida falou uma coisa um dia muito interessante, que ele fala, o ser humano faz Machu Picchu, todo mundo fala que maravilha. Aí faz o Coliseu, que lindo. Aí a única coisa que os pretos fazem, que é as pirâmides do Egito, o pessoal fala, foram os alienígenas. Me deixa fazer um negócio aí. A muralha da China foram os chineses. As pirâmides, não, os alienígenas. É isso. Porra. Emicida é sempre genial com essa pirada. Agora, esse é um assunto, eu tenho conversado bastante sobre isso, tenho entrado e abordado esse assunto, e agora voltou à pauta, infelizmente, por motivos outros, tortos, né? Mas é um assunto que, para quem é negro, é diário, é todo dia, isso passa, tem que falar, tem que repetir, tem que viver, tem que sentir na pele, tem que falar de novo. Como é que você lida, assim, com... Eu estava assistindo ontem, eu vou te falar isso, porque eu estava assistindo ontem Selma, aquele filme bem legal da ponte, né? Do Martin Luther King, cruzando a ponte de Selma, lá no Alabama. E aí, eu vendo umas cenas horríveis, os policiais matando, batendo, olhando. E aí eu estava vendo com a minha mulher, assistindo, né, com aquela careta, assim, de, meu Deus, que coisa horrível. Eu falei, cara... A gente que não faz parte desse povo, dessa raiz, a gente está aqui achando isso uma coisa... Imagina como não dói para quem é negro ver essa situação. Te dói todo dia, Ailton? Te dói? Todo dia. Porque já há algum tempo, né, quando algum assunto ganha uma força midiática, né, ela dói, né, porque em algum lugar são assuntos que a gente conhece, o que a gente já vivenciou, né? Eu acredito que
70%, né, da população negra não está em lugares abastados, né? Não mora na Vieira Solto, não mora em lugares abastados. É um povo periférico, nós somos um povo periférico. Então, existem essas narrativas que a gente escuta a respeito da Marielle, a respeito do João Pedro, a respeito da Cláudia. Em algum lugar a gente já viu, vivenciou ou é muito próximo da gente. Né? Ou histórias dentro da tua família, né? De pessoas que não tiveram uma oportunidade. Existe uma estatística que é real. Eu rompi com essa estatística e fico feliz quando algum jovem passa dos 20 anos. Algum jovem, quando passa de 20 anos, é motivo da gente fazer festa, é motivo de celebrar. Quando algum desses jovens, né, se compreende e se entende como cidadão, como cidadã, né, como algum tipo de segmento ou gênero que precisa ser respeitado e ele fura esse bloqueio, é super importante. É como uma vitória para a gente. Quando a gente vê uma deputada negra, trans, chegando em algum lugar, vencendo e ganhando votos para ter a nossa representatividade, é importante. Quando a gente vê algum youtuber novinho, ou um escritor, ou algum menino debruçando sobre várias questões negras, para a gente é importante. Quando a gente vê, porque no nosso histórico, eu sempre consigo lembrar do esforço que a minha bisavó, que o meu avô, né, fez para que a gente sobrevivesse. Essa palavra sobreviver, eu acho que para quem não é negro, ela é nova. E para a gente não é nova, para a gente viver para sobreviver. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que passar essa estatística dos 20 anos de ser esculachado pela autoridade, de ser esculachado dentro do emprego, de servir de chacota, de desconstruir na minha cabeça alguns movimentos que eu faço, às vezes como machista, às vezes tentando diminuir o outro irmão, porque são resquícios desse lugar da escravidão que às vezes nos coloca como refém o tempo todo de alguma situação, né? E trabalhar tudo isso e ter lugares e espaços que nos ajudem a romper com isso, né? E tentar entender isso de uma forma inteligente, abrindo também a nossa cabeça para um outro tipo de entendimento da onde vem isso, dos nossos traumas, daquilo que está impregnado no nosso DNA, é super importante. É super importante. Então, quando eu falei, a gente abriu aqui falando sobre religiosidade, né? Existem espaços, esses espaços religiosos, os espaços de escola de samba, os espaços das rodas de samba. O samba não é só isso. Eu sou um militante e um devoto do samba, tá? Então, esses espaços não é só isso. Esses espaços é para a gente se olhar, é para a gente trocar afeto, é para a gente se reconhecer no outro. Então, essas rodas, as escolas de samba, que são, na verdade, quase uma extensão de um quilombo, né? De um Olodum da vida, de um Ilhaê, esses espaços é para a gente se reconhecer com o outro. Falar, gente, olha, fulano está aqui, Beltrano está aqui, né? E conversar, né? E só trocar afeto. Se conectar, né? Exatamente, só trocar afeto. Já é super importante, porque a gente está construindo aí. E eu tenho certeza que grandes lideranças vão surgir dessa juventude que está agora. Muitas lideranças políticas. Esses lugares é que precisam ser ocupados, mas ocupados por gente que está preocupada, né, em traçar uma aliança entre nós negros e juntar todos esses antirracistas para que a gente possa, sim, fazer um grande movimento aqui no Brasil. Tem esse filme Selma, inclusive, eu assisti lá no Mi Sky, inclusive, mas quem quiser assistir vale a pena. Porque tem uma coisa bonita, assim, porque você vê os negros lutando, e Luther King, Dr. Luther King ali, indo atrás, ele vai fazer a primeira caminhada, o pessoal vai, a polícia bate, mata, espanca, e aí ele convoca, ele fala, quem achar isso uma loucura, venham, e as pessoas vêm, porque essa não é uma não quero soar errado, não é uma luta negra, porque é uma luta de todos, é uma luta pela sobrevivência, uma luta por todos juntos. É lógico que são os negros que estão reivindicando isso, porque são eles que estão sofrendo. Mas é uma luta minha também.
Eu não posso estar Exatamente. num mundo onde você é espancado pela polícia. O que está acontecendo? Então, quando se juntam as pessoas de outras religiões, de outras. Que raça é esquisito falar, né? Mas de outras raças, sei lá, de outras Mas tá etnias. certo. Não, É é porque fica preciso sempre. falar. Mas assim, que vem branco, que vem negro. E aí, quando eles todos vão, liderados por um negro, liderados pelo movimento negro, mas juntos, somos mais fortes mesmo, assim. E aí você vê eles cruzando a ponte com negros e brancos. E a gente tem visto nesses protestos lá fora o uso do privilégio branco, né? A polícia vem bater, os brancos ficam na frente e fazem uma corrente. Eles falam, É, não, eu vou. Em branco você não bate, então o branco vai ficar aqui, não vai deixar você bater no preto, porque ele quer falar, ele não aguenta mais, ele quer gritar. Então a gente vai deixar ele gritar aqui, porque assim não vai funcionar, né? isso é uma das coisas. Parte do que você falou, parte das coisas que você disse, faz parte de uma filosofia chamada Ubuntu. Eu só posso ser se o outro for também. É isso aí. Né? Eu só posso ser se o outro for também. Isso faz parte de toda uma filosofia ancestral nossa. Né? Então é preciso compreender, porque assim, eu acho que em determinado momento, Fábio, é uma coisa que passou agora dentro do diálogo que a gente está fazendo aqui. Né? Eu acho que nem o socialismo, nem o capitalismo surtiu efeito e consegue contemplar, né, o negro dentro da tua proposta de administração. Nem o socialismo, nem o comunismo, nem o capitalismo têm contemplado isso. Então, acho que é preciso revisitar um pouco o que era o modo, né, o modo ancestral de lidar com essas questões políticas, né? Tem coisas que eram muito importantes. Eu recentemente descobri que, assim, quando nasce um filho num determinado vilarejo, vou chamar de tribo para que as pessoas possam conhecer, né? Quando nasce uma criança num determinado vilarejo negro, né? Ele, até que ele aprenda a falar, né? Ele é meu filho, né? Quando ele aprende a falar e andar, ele é filho de todo mundo. Então ele não ele é filho de todo mundo. Então ele anda, às vezes ele pode dormir na tua casa, na casa do outro. Então é um aprendizado coletivo. Esse já é um lugar que já desmonta na nossa cabeça aquele lugar de família. Ah, esse é meu filho. Não, não é teu filho. Ele é filho da nação. Ele não é teu, ele é filho da nação. Então, todo mundo é responsável por aquela criança, por ensinar aquela criança, por repassar conhecimento e por aprender com aquela criança. Então, esse já é revisitar esse conceito político, essa construção política lá atrás, em que todo mundo era muito mais preocupado com o outro, em se colocar no lugar do outro, para entender como é que a gente podia caminhar melhor juntos, né? Construindo. Eu não posso existir sem você. E você não pode existir. Isso que você falou hoje desse movimento que tem acontecido na Alemanha, na França, eu tenho acompanhado em alguns lugares que se forma um cordão de antirracistas, né, que não são negros, né? Os não negros formam aquele cordão, né, e falam, bom, se alguma coisa tiver que acontecer, é um movimento que passa por uma construção de um lugar que tem uma disciplina que eu acho que ela precisa ser colocada aqui de uma maneira mais elaborada, chamada retomada de consciência. Né? A retomada de consciência é um tipo de programa que já acontece na Alemanha. Né? Então, desde criança, as pessoas são educadas na Alemanha a entender que o nazismo foi uma coisa muito cruel com as outras raças. Então, desde a criança, desde pequena, ela sabe. Foi um movimento ruim, que acabou com a humanidade, que perseguia as minorias, que perseguia o negro, que perseguia o gay, que perseguia todas as pessoas, porque em nome de uma raça eles perseguiam. Então, a retomada de consciência aqui no Brasil, entender que o nosso país foi um país, né, herdeiro, né, escravocrata, que foi o último, foi o que mais comercializou, né, negros no mundo inteiro. Foi o último a elaborar uma questão para acabar com a escravidão. Né? Foi que e quando acabou, a empresa do Spike Lee, se não me engano, são 40 alqueires e um burro. Era isso que o negro americano ganhava quando quando terminou a libertação. O negro brasileiro não teve nenhum programa nesse sentido e nunca houve nenhum programa ao longo da história para falar sobre isso, entendeu? Então, quando as pessoas vagabundo, houve um projeto aqui, né,
para acabar com a escravidão, mas não houve nenhum projeto para entender como é que aquela população que estava nesse país iria sobreviver. Né? Qual os espaços, o espaço da terra para que ela pudesse trabalhar, né? O espaço da educação. Então, tudo que eu tô... a perseguição. Porque você tira a pessoa da África, tira ela da casa dela, da família dela, bota ela para trabalhar, para sobreviver. Sequestra, mata, ela. Bate, tortura, estupra. Aí quando a pessoa já virou um trapo, fala, agora você está livre, vai. Vai para onde? Faz o quê? Onde? Vive para que quê? Lugar? Né? Você não, primeiro que você não reconhece mais aquele lugar como o teu lugar lá na África. Você está em outro lugar. Então, como é que a gente vai unir a um outro, a um outro povo que veio de outro lugar lá para poder entender, se entender como grupo social e passar a sobreviver sem nenhum tipo de política pública? Já naquela época já não existia. Né? Então você é sequestrado, escravizado ao longo desse trajeto atlântico. Alguns são jogados ao mar porque estavam doentes para alimentar tubarão e para fazer. Então, quer dizer, o processo que a gente de perseguição que a gente vê até hoje, essa violência que a gente fala até hoje, é uma coisa que precisa ser entendida, compreendida, para que ela deixe de existir. Ela só vai deixar de existir a partir do momento que você conseguir compreender. Então, o paralelo que alguns movimentos fazem sobre as autoridades, sobre a polícia, né, e algumas autoridades, né, jurídicas, né, com os movimentos que tinham escravocratas, que perseguiam, que seguiam o negro, eles precisam ser entendidos, compreendidos na atualidade, para ser desmontado, para a gente entender eles cientificamente, né, para a gente olhar e falar assim, cara, precisa um outro tipo de compreensão. Porque senão, coisas que acontecem, como aconteceu com esse garoto, né, que caiu do prédio, né, Miguel, né? Do Miguel, eles vão ter uma outra leitura. Eles vão ter uma outra leitura. Porque se a gente inverter, eu sempre peço para algum amigo meu, quando vem falar desse assunto, eu falo, inverta os papéis. Isso. Vamos inverter os papéis. Vamos supor que fosse a empregada que estivesse cuidando de um garoto branco que ele caísse. Como é que ia ser a repercussão? Como é que ia ser a tratativa desse assunto? A gente vai ter um outro panorama. A gente vai ter uma outra compreensão sobre isso. É sempre bom, esse exercício da inversão é sempre perfeito. Assim, sempre que puder na vida, a pessoa que estiver assistindo a gente, inverte a situação e vê se ia ser igual. Não ia ser igual. Pronto, tem alguma questão. Não ia ser, não ia ser. E não ia ser. Ela ia estar sendo exposta, a família dela está sendo devassada, ela ia ser tratada como coisa, e aí ia cair de novo naquela frase ridícula, né? Ah, é coisa de preto. É sempre isso. Engraçado que branco faz merda pra caralho, muito mais, e não tem a coisa de branco, né? Quer dizer, o branco saiu uma estatística agora, né? Tem uma estatística que eu até esqueci, me perdoe a pessoa se ela estiver vendo aqui, mas teve uma estatística agora, né? Porque as pessoas falam, quem rouba é preto, quem não sei o quê. Saiu uma estatística mesmo, né? Mostrando que o maior número de roubos, o maior número de golpes, tudo isso não é coisa de preto. Né? É isso. Eu sempre falo para alguns alunos meus, eu falo assim, quando eles falam assim, mas tem tanta arma no morro, eu falo, quem é que está financiando essa arma, meu Deus? Lógico, lá não tem fábrica, não tem fábrica de armamento. Assim não é possível que as pessoas achem que o traficante da favela, que não tem estudo, que não sabe ler e escrever, você acha que ele comanda a rede do Brasil todo? Você acha que como é que essa arma chega lá? Como é que chegou a droga lá? Ele produziu? Exatamente. Tem uma fábrica comandada por gente? Gente, né? Vamos acordar, então, né? Esse exercício constante, Fábio, algumas pessoas não querem fazer também. É lógico. Mas essas que não querem, é mais confortável. Mas essa que não quer fazer, tá tudo certo. Tudo ok. Eu só preciso... Se você está disposto a escutar, se você está disposto a ouvir, se você está disposto a perfilar ao meu lado, né, ao lado de qualquer movimento, eu já acho super importante. Eu vi uma coisa que vocês estavam fazendo, bastante pessoas, bastante influencers que estavam fazendo, que era postando, né, dentro das suas redes sociais para que as pessoas pudessem seguir determinados
determinados influencers negros que tem essa pauta o tempo todo, mais frequente e com bastante clareza. E é isso que tem que ser feito, né? De antemão, eu já agradeço a todas as pessoas que estão fazendo isso, porque direciona. Você quer realmente escutar? Então você vai entrar na página dessas pessoas, você vai ver os vídeos que elas estão produzindo, o material que elas estão produzindo, material de livro, material didático, e a partir daí já é um movimento. Já é um movimento. Já é algo que vai fazer com que a população negra consiga respirar. É isso aí. Aí eu quero te agradecer muito pelo nosso papo, pela nossa conversa. Obrigado de verdade por você estar aqui. Voltou, deu uma travada. Voltou, eu estava te agradecendo, dizendo obrigado por você existir. Né? Pô, Adoro. imagina, você Sobretudo, que é o adoro cara. Porta dos Fundos, tá? Que bom, Um dia que deixa bom. a gente fazer uma participaçãozinha. Vamos embora. E no Que História é essa, poxa? Eu quero você lá contando história, hein? Que você tem cara de contador bom de história. Beijo enorme, Um beijo pra querido. você, fique bem. Guarda meu vaso. Guarda meu vaso. Ah, peraí, vamos tirar a foto. Eu não esqueci, quase esqueço. A foto que eu tiro que é metade do meu rosto com metade do seu, ó. Junta assim. Ah, é? Ó. Como é que é isso? Assim? Fica aí, deixa que eu vou atrás de você. Fica paradinho aí. Peraí, isso tá bom. Peraí, calma. Isso tá esquisitão. Ficou ótimo. Valeu, obrigado aí. Foto, Vale. Pode deixar, eu te mando. Um beijo pra você. Valeu. Beijo. Ailton Graça, minha gente. Muito bom. Papo ótimo. Até passei aqui do tempo. Desculpe, Maurício. Tá aí para entrar pra gente conversar. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente vai falar também dessa coisa que tá indo super bem. A gente falou do racismo, que é uma coisa que tá pouco atrapalhando a humanidade aí. A gente vai falar também desse meio ambiente que tá indo bem pra caramba, né? Maurício é o diretor executivo da WWF Brasil. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Desculpa o atraso, Maurício, mas o papo estava muito bom. Ailton Graça é sensacional. Aqui, ó, já está aqui a WWF. Aí, ó. Maurício Voivodic. Falei certo ou tem um Wojciechowski? Às vezes tem uns... Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Fábio? Tudo certo, obrigado. Desculpa com você. O atraso aí, viu? Imagina, estava me deliciando aqui com a conversa. Inspiradora. É muito demais. legal, né? Sensacional. Conversa boa demais. Muito bom. Pessoal conversando, gente falando aqui, mandando beijo. Eduardo Sterb, Xuxa está aqui entre nós falando. E a gente vai falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas dá para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente 2020 no meio dessa confusão? Olha, Fábio, não dá para comemorar nada, viu? A gente tem aqui muito a refletir sobre a nossa relação enquanto sociedade com a natureza, porque o caminho que a gente vai só vai de mal a pior, né? E muito a cobrar também, né, dos nossos governantes que façam seu papel aí na defesa da proteção da natureza, que cumpram as leis ambientais. Então é realmente um dia de luta, de resistência e de muita reflexão do quanto que a gente precisa da natureza, do quanto que a gente precisa dela, da biodiversidade. Estamos acabando com ela, né? Totalmente. Então, nada a celebrar, infelizmente. Infelizmente. Valesca Popozuda passou aqui mandando beijo, falando coisa boa, tem que fazer uma live com ela também. Mas me fala uma coisa a gente está falando ouviu muitos números no ano passado. O Brasil teve óleo no litoral, que chegou até o Rio de Janeiro. A gente tem desmatamento e tal. Eu vi, não, o desmatamento não é tudo isso, é mentira, tá? É bom, não diminuiu, não aumentou. A verdade é o quê? Você sabe disso exatamente, Maurício? O desmatamento, ele realmente atingiu níveis inacreditáveis aqui no Brasil? Cara, o ano passado teve um aumento muito grande, né, em relação ao ano anterior, de quase 30%, chegando perto de 10 mil quilômetros quadrados por ano, que é uma área assim gigantesca, né? Jesus. E esse ano, isso já está de 50% maior do que foi no ano passado. Tem um acompanhamento mensal de alerta. Já está 50% maior do que no período ou no total?
Não, de janeiro a maio, comparado a janeiro a Com maio do janeiro a ano maio. passado, Já aumentou já está 50%. quase A boiada está 50% passando mesmo, então. em relação ao que a gente viu ano passado. Então, a expectativa é que esse ano passe dos 10 mil quilômetros quadrados. Isso é muito maior do que a média dos últimos 10 anos. Então, vai ser assim um pico de desmatamento. E não tem, né? A gente tem muito a lamentar que a destruição da Amazônia continue dessa forma, né? De uma forma tão que vai contra todos os interesses de nós como brasileiros, né? Acho que todo mundo que está aqui acompanhando a gente se sente muito de ver a Amazônia sendo derrubada desse jeito, principalmente porque é para atividades ilegais, não é um negócio que traz benefício para nós, né? Enquanto brasileiros, a gente só está perdendo, todos estamos perdendo com isso. Mas, Maurício, a Amazônia é lá longe, tem muita árvore, tem muita floresta. Vai me atingir aqui como, Maurício? Como é que história é essa de que tirar a Amazônia atrapalha? Atrapalha o quê? Cara, o ano passado, quem estava em São Paulo lembra que o céu ficou preto às 3 da tarde, né? E por conta das queimadas da Amazônia. Aquilo foi uma grande, quase um sinal da natureza de que as coisas estão todas conectadas, né? Então a ciência mostra que os rios voadores, né? Não sei se você já ouviu falar, mas muito da chuva que a gente recebe aqui no Sudeste é produzida lá na Amazônia, né? Então tem todo um fluxo de umidade. Quando passa em cima da Amazônia, aquela floresta gera umidade e isso vem aqui para o sul. Então, diversas formas que a gente está conectado com a Amazônia, né? A gente consome madeira da Amazônia, a gente consome, eu não sou vegetariano, mas a gente consome carne da Amazônia, que vem de áreas de desmatamento. Então, a nossa conexão com a Amazônia é muito grande, a gente depende muito dela, né? A perda da Amazônia significa um desequilíbrio climático, né? Tem muito carbono naquela floresta. Sem contar a biodiversidade, que perder a biodiversidade também é quase uma burrice, né? A gente está quase que queimando bibliotecas de biodiversidade todos os dias. Mas o fato de ter muito carbono lá faz com que ali seja realmente um estabilizador do clima. Se tudo isso é mandado para a atmosfera, isso prejudica a todos nós, ao planeta inteiro. Então, é por isso que a preocupação pela Amazônia é algo global, né? Está no mundo inteiro, porque todo mundo sabe que tem esse fator realmente de estabilizador do clima do nosso planeta. Tem o Vitor Sarro, passou aqui, um comediante muito bom, inclusive. Ele falou assim, mas como é que as pessoas que estão em metrópoles, que não estão em áreas de floresta, podem ajudar? Porque é isso, a Amazônia, isso é uma pena. A Amazônia está tão longe do eixo Rio-São Paulo que parece um outro planeta, que é uma coisa assim, a Amazônia é onde tem árvore, lá longe. Eu aqui, que posso fazer eu aqui do Rio de Janeiro, que pode fazer Vitor Sarro de São Paulo para ajudar? Porque, afinal de contas, você não tem como impedir o homem de desmatar. Tem. Todos nós temos. Boa, a gente tem aprendido que tem uma coisa que está sendo chamado agora de ativismo de sofá, né? E agora, com a quarentena, estamos todos isolados aqui em nossas casas, né? Saindo pouco às ruas, mas fazendo pressão, manifestando sua consternação, sua preocupação com a Amazônia, nas redes sociais, nos grupos que você participa, participando do debate público, você está mandando mensagens, seja para o congressista lá em Brasília, para ele não aprovar uma lei que vai aumentar o desmatamento, né? Seja para os candidatos das próximas eleições que vão saber que a população está preocupada com a Amazônia e vai fazer coisas nesse sentido, né? Então, essa forma do ativismo digital, participando dos debates, mostrando sua preocupação, é uma das formas que todos nós podemos ajudar. Mas tem uma outra que é nas nossas decisões. Todos nós tomamos decisões todo dia de coisas que a gente consome, né? Então, a gente consome várias coisas, algumas delas têm a ver com a Amazônia. Então, se você consome carne de empresas que estão conectadas ao desmatamento, você vai estar contribuindo com esse desmatamento indiretamente. Como é que a gente sabe se a empresa está conectada ao desmatamento ou não? Hoje em dia, com a internet, a questão de transparência, né, as campanhas, tem muita transparência e muito dado na internet. Então, uma pesquisa rapidinho, você vai encontrar as empresas que ainda estão comprando gado, né, que vem de áreas desmatadas na Amazônia, ou mesmo soja,
o garimpo Então isso é ilegal, o é uma boa ouro. dica de colocar no Google mesmo. Empresas de carne que não venha de área de Vai desmatamento. encontrar. Algumas têm seus compromissos. A gente tem visto o setor privado evoluindo também nesse aspecto, né? Então, diversos, até fundos de investimento, empresas com maior compromisso socioambiental, que estão se comprometendo, estão realmente garantindo nas suas compras que os animais comprados ou os produtos comprados da Amazônia não venham de áreas desmatadas. Esse é um movimento interessante, mas infelizmente ainda tem muito dessa atividade que é promotora de desmatamento e que se conecta com a gente por meio das cadeias produtivas e tal. Enfim, a gente está, sim, muito conectado à Amazônia, a gente depende dela, e a Amazônia depende da gente também, né? Porque é isso, a gente precisa manifestar a nossa preocupação, mostrar que o rumo que está indo é inaceitável, não dá mais para continuar assim. Você sabe, Fábio, que tem pesquisas que mostram que a gente está chegando perto de um ponto muito perigoso, que em inglês chama tipping point, que é um ponto de não retorno, que é um ponto em que a Amazônia, se ela for desmatada acima de 20% da sua área total, ela pode entrar num ciclo de degradação contínuo, que aí não depende mais dos homens. Ela vai começar a secar, e essa seca vai aumentar os incêndios, e os incêndios vão aumentar a degradação, e ela naturalmente vai se tornando uma savana, vai reduzindo de tamanho. E a gente já chegou perto desse ponto de 20%. A gente já chegou bem perto disso, né? Então, se continuar no ritmo que está, a gente vai passar um ponto, um limite muito perigoso. E isso é perigoso para todos nós. E o ser humano é capaz não só de destruir tudo, como a gente bem sabe, mas é capaz de restaurar. O buraco da camada de ozônio, eu acho que é um ótimo exemplo de uma coisa que foi causada pelo avanço da nossa civilização, enfim, por tudo aquilo que a gente fazia de danoso, e a gente se deu conta do que estava acontecendo, políticas foram criadas para diminuir aquilo que produzia, que aumentava o buraco começou a se regenerar e se fechar. Ou seja, a gente consegue, né? Não é só assim, o ser humano é destrutivo, destrói. É verdade, é. Mas o ser humano consegue dar tempo de parar, dá tempo de segurar. Você falou de leis, então talvez fosse bom você falar aqui para quem está assistindo a gente, fala, sei lá, duas leis, uma que você acha que as pessoas deviam ser a favor e alguma PL, sei lá, um projeto de lei, né? Ou enfim, o que for, uma que você acha que a gente deveria lutar para que acontecesse e uma que a gente deveria lutar para que não acontecesse, porque daí as pessoas aqui conseguem cobrar, conseguem ir lá nos twitters dos deputados e falar sou contra, sou a favor. O que você acha uma boa PL, uma má PL? Me fala aí. Perfeito. Hoje está mais fácil listar as más do que as boas, né? Pelo Pois ambiente é. político de Brasília, nosso Congresso. Infelizmente, essa é a situação. Mas vamos lá. Uma boa, tem vários projetos de lei que estão lá passando pelas diferentes comissões no Congresso que tratam de leis de desmatamento zero, que é de impedir que novos desmatamentos possam ser feitos na Amazônia de forma legal. Então, uma lei de desmatamento zero é quase que uma moratória, fala assim, acabou. Agora não desmata mais, a não ser atividades de subsistência de povos indígenas, comunidades tradicionais, que é aquela questão muito de plantar para comer, numa escala muito pequena, não é disso que se trata o desmatamento. Então essa é uma questão interessante, está andando a passos lentos, né? O ambiente político para passar uma lei como essa atualmente é muito desfavorável, né? Agora o que a gente tem que ficar muito atento são esses projetos de lei que representam sérios retrocessos e que vão aumentar o desmatamento, e não só o desmatamento, né, mas vamos trazer aqui para a conversa também a questão dos conflitos sociais, né, Fábio? A questão da invasão das terras indígenas, dos conflitos entre garimpeiros e índios, né, uma questão que está muito séria atualmente, até pela grande vulnerabilidade desses povos em relação ao coronavírus, né? Então acho que é importante também a gente estar atento não só para a questão da perda da floresta, mas dos povos que ali vivem e que dependem da floresta. E tem um PL que a gente chama do PL da grilagem, que é chamado um PL de regularização fundiária, que é o PL 2633,
que promove um reconhecimento aos grileiros, às pessoas que invadiram terras públicas, em geral, numa intenção de ganhar dinheiro pela especulação da terra, né? Esse é o objetivo por trás desse PL, e é um PL que está dando incentivos, está estimulando que mais gente vá para a Amazônia grilar terras públicas. Então, esse é um PL que a gente tem trabalhado bastante. Ele migrou, ele antes era uma medida provisória 910, e foi convertido num PL. E a gente acha que regularização fundiária na Amazônia é fundamental, é necessária. Mas esse é um tema sério demais para ser tratado com urgência. A gente precisa de um processo de amplo debate, que considere as pessoas que moram lá, que considere não só a legalização da grilagem, quer dizer, que não considere a legalização da grilagem, mas inclua no debate mais áreas protegidas, unidades de conservação, o reconhecimento e a homologação dos territórios indígenas, dos povos que ainda não têm seus territórios homologados. Então, a regularização fundiária no Brasil não pode acontecer do jeito que está sendo proposto por esse PL, que está lá no Congresso, e que nossa expectativa e toda a nossa campanha é que ele não seja colocado para votação. Então essa PL 2633, e ela está na boca do gol? Ela está para ser votada, essa PL 2633? Está na boca do gol. Depende só do presidente da Câmara ali, do Rodrigo Maia, uma decisão dele. Então nele que a gente tem que ir. Ele é um dos pontos de pressão, sem dúvida. Porque se ele colocar para votação, é um alto risco de que seja aprovado, né? Dada a força ali da bancada ruralista no Congresso e tal. Então, mas ele já se comprometeu de que não vai colocar para votação enquanto não tiver um acordo entre as bancadas do agronegócio e os ambientalistas. Esperamos que ele cumpra com esse compromisso, e se ele cumprir, ele vai abrir o processo para um debate mais amplo, que é o que a gente está defendendo agora. Isso é uma coisa interessante, que muita gente no Brasil desacreditada de política, e no fim das contas eu não tiro a razão da pessoa, porque realmente a gente vem apanhando há muito tempo. Mas esse ativismo de sofá que você falou vale para tudo, assim, vale muito para isso. Porque dá a sensação de, mas que eu vou mudar a lei? Eu não vou, nem consigo. Cara, se as pessoas forem lá e infernizarem a vida no sentido legal, tá, gente? Infernizar a vida, eu digo, mandarem tuitaço, falando, sou contra, mandar para as pessoas, assinar, faz a diferença. Parece que não, mas impede o cara de botar em votação, não impede não? Faz sim. Essa MP 910 estava na boca do gol. Se não fosse a mobilização social das pessoas, dos indivíduos que começaram a tuitar, a colocar no Facebook, a contribuir com as campanhas, a assinar petições, a mandar e-mail e mensagem para os deputados. Isso foi fundamental. E não só indivíduos, né? É interessante notar também que diversas empresas também se posicionaram contrário à MP, né? Então, a gente tem também um setor privado no Brasil consciente, que entende também o seu papel enquanto papel social de se manifestar e se posicionar em relação ao que está acontecendo no Brasil. Me fala um pouco da situação que entrou a pandemia, a gente esqueceu do óleo. Aí outro dia eu vi uma notícia de que o óleo nas praias ainda está meio aparecendo. Esse óleo não foi embora não foi todo tirado, ele ainda está rondando o oceano? Ele está está ainda no oceano em grande quantidade? Eu acho que não mais naquela quantidade que chegou naquela época, né? No ano passado, tem chegando resíduos. É impossível tirar tudo de uma vez, né? Então isso, por um longo tempo, provavelmente, em boa parte do litoral brasileiro, diga-se de passagem, né? Não é algo que ficou restrito ao Nordeste, isso se espalhou, chegou até praias do Sudeste também. E isso pode, ao longo do tempo, continuar chegando, fragmentos disso, poluindo as praias. Agora, você falou bem, a gente esqueceu, né? E interessante que ninguém foi culpado ainda, né? O negócio sumiu da pauta. Ninguém foi responsabilizado, não se descobriu de onde veio uma quantidade gigantesca de óleo como aquela. Um absurdo, né? Porque passou impune, né? Quem cometeu o mais grave crime ambiental da história da costa brasileira segue impune.
Você é diretor executivo da WWF. Explica para as Isso. pessoas um pouquinho o que é a WWF e como é que as pessoas podem fazer parte disso, ajudar, cooperar. WWF Brasil é uma organização brasileira que é conectada a uma rede global, que é o WWF na rede, que está presente em mais de 100 países. Então, é a maior rede de organizações ambientalistas do mundo. E no mundo todo a gente tem essa visão de reduzir a degradação do planeta e uma visão de que a sociedade um dia deve conviver em harmonia com a natureza, né? Então a gente compartilha essa visão, mas em cada país onde tem o WWF é uma organização instalada naquele país. Então a gente é uma organização brasileira, com conselho de diretores aqui no Brasil, eu reporto para esse conselho e não para uma sede internacional. A gente tem diversos projetos, desde projetos de chão, de campo, lá plantando árvore, trabalhando com o produtor rural, sistemas agroflorestais, com povos indígenas e comunidades tradicionais também. Então a gente tem esses projetos de campo e a gente também tem ações de incidência, como eu estava dizendo agora, nas decisões do governo, do Congresso, mas também incidência nas decisões do setor privado, né? Então, para isso, a gente faz estudos. A gente sabe que não adianta eu chegar lá no Congresso e falar, eu tenho uma ideia aqui, será que vocês poderiam votar um negócio aqui? Isso não dá certo, né? E nem para grupos empresariais. Não é assim que funciona a incidência. A incidência funciona quando você se liga a uma rede de outras organizações, monta coalizões, dialoga com pessoas que são contra, que são a favor. Então, o WWF atua muito nesse meio de trabalhar, inclusive, com atores do agronegócio, com as empresas, com outras organizações da sociedade civil, com representações indígenas e comunitárias, tentando elaborar, construir acordos de propostas que melhorem aqui no Brasil, seja as legislações, né, que tratam da questão ambiental, pressionando o governo para mais fiscalização também, que hoje está bastante abandonada, e às vezes pressionando, como eu disse, fazendo incidência sobre o setor privado, para que também tomem decisões de, como eu disse agora há pouco, parar de comprar carne que vem de áreas de desmatamento na Amazônia, né? Então, a gente tem esse trabalho que vai desde o chão até um trabalho mais de incidência, que depende muito de dados também, de estudos, né, de ciência, né? Então, a WWF se apoia e valoriza muito a ciência. E as pessoas podem se engajar, né? Entra no nosso site, tem várias formas de se engajar. A gente trabalha também com afiliações, né? Então tem um grupo de pessoas grande aqui no Brasil que são afiliados do WWF, no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil funciona também. Ao ser afiliado, você acompanha, participa. Então, se afiliar ao WWF é uma forma também de apoiar o nosso trabalho, né? E participando das campanhas, tal. O site é www.wwf.org.br. É muito W, né? www.org.br. Isso. Então entrem lá, as pessoas podem entrar lá para entender também tudo e se aprofundar um pouco mais no assunto. E vão lá cobrar do seu Rodrigo Maia e dos seus deputados a PL 2633, para isso não ir à votação. A gente não quer que a PL 2633 vá à votação. Exatamente. Para o bem do Brasil, para o bem da Amazônia, para o bem, enfim, do brasileiro. Eu acho que as pessoas precisam entender que isso faz mal para elas, que o fim da Amazônia faz mal para elas. Vamos conversar ainda muito, Maurício. Quero te agradecer da tua participação. Ainda vou me aprofundar aí, vou me inteirar de tudo. Quero fazer parte do time WWF Brasil e vamos conversar sobre ideias e sobre tudo. Quero que quanto mais eu puder estar ajudando, melhor. Conte comigo sempre. Maravilha, Poxa. Obrigado pela oportunidade no Dia Mundial do Meio Ambiente. Um prazerzão te conhecer e conversar com você. Maravilha. Obrigado, Maurício. Grande abraço. www.org.br. Valeu. Muito bom. Conversando com gente boa hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, Maurício Voivodic, diretor executivo da WWF Brasil. Então, tá vendo? Dá para fazer a parte, dá para fazer nosso negocinho. Todo dia eu converso aqui sempre com duas pessoas. Todo dia tem live. 7 da noite tem live. Semana que vem, Alexandre Padilha.
ex-ministro da Saúde. Tem Boulos, tem Jandira Fegali, tem Lulu Santos, tem Projota. Tem muita gente boa chegando aí. Letícia Colim. E tem também... Mas aí eu sempre faço com 2 pessoas aqui. Mas hoje, um grande amigo meu, Hugo Pozzolo, do Parlapatões, falou, poxa, quero falar dos Parlapatões com você. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, já fala logo, porque se for deixar para marcar para daqui a 2 meses, quando vê já acabou a quarentena, a gente já está em outro lugar. Quer dizer, a quarentena não acaba tão cedo. Mas aí eu quero puxar ele pro papo, quero falar dos Parlapatões que em São Paulo fazendo um trabalho tão legal. O Hugo está fazendo um negócio muito bacana, levou o humor para o Teatro Municipal. Mas agora eu quero falar de Parlapatões. Quem não conhece, quero que vocês conheçam. Hugo, deixa eu ver se o Hugo já está por aqui. Vamos ver se ele já chegou. Deve estar, vou tentar achá-lo por aqui. Os Parlapatões, um grupo de teatro de São Paulo, que estão ali na Praça Roosevelt, e no meio dessa confusão por conta de corona, obviamente o teatro foi a primeira coisa a fechar e o último a abrir. E eles tinham trabalhos tão legais ali em torno, então é importante que a gente possa ajudar os Parlapatões a sobreviverem, a continuarem com o trabalho deles. Muita gente passando aqui, falando, mandando oi. Cadê você, seu Hugo? Se você já estiver por aqui, manda um oi. Olha ele aqui. Bem. Hugo Pozzolo, como você está? Que tipo de resguardo você está vivendo? Você não mandou. Olha... Tudo bem por aí? Tudo bom. Já comecei de máscara para estar protegido, né? Deixa eu ver essa máscara de novo. Mostra ela aí. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Bota ela. Ah, garoto. Essa é a máscara que, inclusive, quem quer ajudar os Parlapatões pode comprar, não pode não? Exatamente. É só entrar no site, comprar. Tem essa. Tem um modelo um pouco mais ousado também, que aparece aqui. Antibozo. Palhaços antibozo. Entenda Você como você quiser o antibozo. Lógico, claro. A gente está falando de um personagem mítico aí. Qual é o site? www.parlapatões.com.br. Parlapatões.com.br. Hugo, você está nesse momento de mãos atadas. O teatro volta nunca mais. Acabou o teatro. Para sempre acabou o teatro, Hugo, é isso? Não, o teatro não acabou, o teatro não vai acabar nunca. Nunca! Passou pela Segunda Guerra, passou por uma outra peste há um século atrás, a gripe espanhola. A gente vai ter um momento difícil, sem dúvida. Não vai ser fácil passar, porque a primeira coisa a fechar, a última a abrir, né? Porque gera aglomeração, é simples assim. Então, Exato. acho que a gente tem que se reinventar. Acho que tem muita gente se reinventando. As lives, né, estão rolando dessa maneira aí, que muita gente fazendo coisas, então... Tô botando aqui o site, que o pessoal tá perguntando o site aqui, eu já tô botando aqui, que eu vou fixar para o pessoal ver. Eu tô anotando aqui, só para você não achar que eu tô mandando a mensagem para um tio meu, enquanto eu olho aqui, ó. E se entrar no Insta, se entrar no Instagram, tá lá na minha bio também, já entra direto no... O pessoal gostou da máscara do Bozo, eu também gostei, peraí. Como é que eu tô tentando fixar comentário aqui, ó. Mostra do Bozo de novo. Palhaços anti-Bozo. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. É lógico que é uma contribuição. Você compra a máscara, mas na verdade... E você ganha máscara, enfim, mas você está, na verdade, ajudando o Parlapatões. A máscara, ela tem um preço simbólico de R$50, justamente para você para as pessoas poderem ajudar o Parlapatões, um grupo tão importante. Há quanto tempo tem o Parlapatões, Hugo? Quase 30, 28 e pouco. É muito tempo de palhaçada. E aí o legal da máscara é o seguinte, quando reabrir, a máscara dá direito a 2 ingressos lá para assistir a peça que tiver em cartaz, entendeu? Que ótimo, isso eu não estava sabendo. Eu acho que aí é bacana porque o pessoal contribui, mas também tem um retorno, né? Não é uma coisa assim a fundo perdido. Porque o que a gente quer é ter público, né?
Claro, claro. Não tem previsão, né? O teatro não tem previsão para voltar. É ano que vem só, né? Eu acredito que é só ano que vem, né? Tá muito difícil a situação, né? A gente imaginava no começo da quarentena que ia ser aí um mês e meio, já estamos mais de 80 dias. E tem que esperar mesmo as autoridades de saúde definirem o que vai ser. Tá todo mundo estudando como fazer plateias mais esparçadas, fazer coisas na rua. A gente é um grupo que nasceu na rua, então quer fazer coisas abertas para as pessoas não estarem próximas, aglomeradas, mas também estar ao ar livre. Então acho que tem várias saídas aí. E o nosso espaço está ali um tempão, está quase 14 anos lá na Praça Roosevelt, que é um ponto de encontro da galera, além de ser só um teatro, é um teatro onde as pessoas vão para se encontrar, uma praia paulistana, a Praça Roosevelt, né? Então é muito legal que a gente promova ainda o encontro. É muito difícil você ficar isolado depois de ter contato com tanta gente, uma vida tão intensa, né? Mas é bom a gente estar falando disso porque existem outras formas de conexão, de proximidade, como é o caso aqui da gente estar aí nas redes, falando com as pessoas e tal. Total. A gente vive um momento tão esquisito, tão sombrio, que volta e meia me perguntam assim, Fábio, qual a importância da cultura? Eu falei, triste é o momento em que a gente tem que explicar para as pessoas a importância da cultura. Outro dia alguém me perguntou, mas a cultura é importante mesmo, a gente não tem que se preocupar com outras coisas. Hugo, te repasso a ignorância. A cultura é importante mesmo? Qual que é a importância da cultura para o país, para quem está vendo aqui achando que no fim das contas, também, já isso aí passa para vocês. Para de reclamar de barriga cheia. Olha, eu acho que todo mundo percebeu na quarentena que precisava ouvir uma música, ler um livro, assistir uma live, né? Entrar em contato com alguma coisa do imaginário, do sonho, da possibilidade. A arte, ela abre a cabeça da gente para o futuro, para a perspectiva. Às vezes com esperança, às vezes sem esperança. Né? As distopias que se assistem na Netflix falam o mundo vai ser terrível. De repente, o mundo está terrível. Né? Com pandemia, com uma coisa de um racismo assustador em todos os lugares, não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem exemplo, vocês estavam falando disso com a Ayrton Graça, né? Então, assim, a coisa é forte, é violenta, e a gente precisa dessa relação que a arte coloca na vida da gente como experiência de sensibilidade, de perceber um outro olhar, de olhar de outro ângulo. E eu, como palhaço, sempre gosto da lente de aumento, a lente de diminuição, porque o palhaço trabalha lá com a hipérbole, né? Ele faz a figura de linguagem da caricatura para exatamente poder debochar desses valores que vão se constituindo como valores conservadores e que podem ser rompidos ao longo da história aí com provocações engraçadas, divertindo as pessoas, né? Nem todo riso é transformador. Tem riso que não é transformador, que é até conservador. Mas a gente procura isso, acho que você tem isso no seu trabalho, vários comediantes sacaram que não podem ficar repetindo preconceitos nas suas piadas e tem que ter uma reinvenção do humor para isso, né? E a gente tem procurado fazer isso, de criar um humor cada vez mais provocativo e que desloque as pessoas. Então, eu fico imaginando que o valor da arte, pelo menos na minha área, seja esse, né? E muita gente, quando a gente fala de palhaçaria, quando fala de palhaço, as pessoas já imaginam assim, então eles animam criança, que bonito. Então eles... E devem confundir muito farrapatosos com doutores da alegria também. Devem falar, eles vão no hospital fazer graça para as pessoas. Não, isso é direto, né? E a gente tem um quadro em que a gente fala, né, como é terrível animar uma festa, porque quem é palhaço e nunca animou uma festa, que atire o primeiro brigadeiro, né? Todo mundo já passou por essa experiência. E não é brincadeira, é mais ou menos que um músico de barzinho, quando as pessoas estão conversando, ninguém olha para você, né? Você se sente ali fazendo uma arte deslocada e tal. Muito interessante como as crianças de classe média, as mais ricas, são violentas, como elas jogam um brigadeiro no cofrinho do palhaço, né? Como é que elas chutam. Já aconteceu comigo da criança pegar no meu braço, querer falar no meu ouvido, muito carinhosa, e fala assim para mim, me faz rir, o meu pai te pagou. Então, meu Deus! Então a gente já passou por experiências assim. E claro que associa a imagem do palhaço, mas o palhaço não nasceu, não foi gerado ou concebido lá na Idade Média para criança, foi concebido para adultos. Isso é uma coisa que depois a televisão é que trouxe, a imagem do palhaço só para criança.
O que é interessante, porque o palhaço brinca com o universo lúdico, joga com as pessoas, e aí, com certeza, a criança embarca nesse universo que é ingênuo, brincalhão. Mas nos Parlapatões nós somos aqueles palhaços mais para bufonaria, que um pouco mais jogam com os temas mais adultos, mais com a picardia, né? Então a gente vai brincando com isso tudo. Quem somos nós, os Parlapatões? Fala aí pro pessoal. Eu, o Raul Barreto, que estamos desde o início, o Fabec Capreri, o Alexandre Bamba, o Raul Barreto, o Hélio Potes e uma série de atores que giram em torno e que têm trabalhado com a gente ultimamente, né? O Tadeu Pinheiro, a Camila Turim, a Paula Cohen trabalhou com a gente, agora vou desfilar todos os nomes, né? Mas enfim, agora tem que falar todos os nomes. Gigante falar todo mundo, mas enfim, uma galera incrível que tem composto os nossos elencos, às vezes de outros grupos convidados, como a Fernanda Maia, que fez o Rei da Vela com a gente recentemente, fez a direção musical incrível, enfim. A Fernanda Maia foi muita que gente. escreveu Chaves, um tributo musical? Exatamente ela. Que é do núcleo experimental, de teatro experimental, né? Então é realmente uma interação entre grupos e pessoas que a gente vai atuando e vai criando espetáculos diferentes. Quer dizer, a gente tem um núcleo básico e muita gente já passou pelos Parlapatões. O Raul tá por aqui, não, né? Será que o Raul entrou? Ele é tão Não analógico sei. quanto eu, se ele acha a solicitação dele aí. Pois ver se existiu uma solicitação de Raul aqui, mas não tô achando. Não, Se tudo o Raul, bem, tem importância. tá aí, dá um alô, dá um oi aí. Se Raul tiver, dá um alô. Tem muita gente fala assim, eu tenho pavor de palhaço, medo de palhaço. Você já encontrou com alguém que tem medo de palhaço real? Já. Chama clownfobia, né? O medo, que é a máscara é assustadora. Como também tem medo de anão, nanofobia. E a gente tem o seu Hélio Potts, que é um ator nosso, anão, em vários espetáculos, e já aconteceu de gente ficar travada na plateia com medo, porque superou o medo de palhaço, mas tinha essa fobia, né? Mas isso é uma coisa que é rara e tem que... é um tratamento que a pessoa faz de algum trauma da infância e tal. Mas já aconteceu com crianças que têm medo de palhaço, com os Parlapatões nem perguntar se a gente é palhaço, porque muitas vezes a gente também não usa maquiagem, né? Usa o nariz, mas não usa maquiagem. Então acho que isso né, vira uma outra figura. O pessoal falando que o palhaço mussarela está entre nós, está aqui. Aê. Um abraço. Mostra a máscara do Bozo para quem quiser comprar. Aliás, vamos tirar foto com a máscara do Bozo? Vamos. Vai ser maravilhoso. Pera aí, bota essa coisa aí, deixa eu desativar os comentários que é pra gente entrar aqui com a metade da minha cara e sem a tua, mas só com o Bozo. Pera aí, vem mais pra frente um pouquinho, eu fico de lado assim, tá vendo? Fica de lado que a gente quer o fora aqui, isso, o anti-Bozo. Isso aí, ó. Pera aí, isso tá bom. Ficou bom essa foto. Gostei. Eu vou deixar essa de capa da nossa conversa. Quero te agradecer muito, agradecer o pessoal aí que entrou, tá aqui, parlapatões.com.br, para quem quiser comprar essa máscara e ajudar os Parlapatões, porque afinal de contas toda essa parte de entretenimento, na verdade, né? A gente está falando de teatro, mas cinema, teatro, música, shows, enfim, todo mundo vai sofrer muito nessa área. Então, nós que estamos consumindo cultura, estamos consumindo arte nessa pandemia, né? Lendo livros, vendo coisas, lives, todo mundo. E quando a gente fala de ajudar os artistas, muita gente fala assim, mas vou ficar doando meu dinheiro para o Antônio Fagundes, vou dar meu dinheiro para o Fábio Porchat, que está lá. Não estamos falando disso. Só para deixar claro para todo mundo, a gente está falando de ajudar quem faz arte, quem faz cultura nesse país, que é muito mais do que o Fábio e o Antônio Fagundes. Se por acaso a gente está ali na pontinha do iceberg sendo visto, tem todo um iceberg gigante que faz, inclusive, com que a gente, por acaso, esteja ali. Mas tem trabalhadores de teatro, não só os atores, como o Hugo, por exemplo, mas a gente está falando de bilheteiros,
de técnicos de som, de luz, de camareiros, de maquiadores, de figurinistas, eletricistas, cenógrafos. É um mundo de pessoas que fazem com que aquela peça aconteça, aquele filme aconteça. São famílias que dependem daquela pessoa que trabalha, homens e mulheres, com teatro, com cinema, com música. Então vamos ficar atentos a isso, porque as coisas vão começar a voltar, e tomara que volte, sei lá se era para voltar ou não era, mas as coisas vão começar a voltar e a arte vai ser a última que vai voltar ativa em sua velocidade máxima, né? Quem que entrou aí que você tá rindo? Eu tô rindo que a gente está aqui olhando. Raul, parte 5. Eu tô tentando entrar. Tem que explicar para ele que tem que fazer a solicitação, porque ele deve estar lá ficando. Então deixa eu tirar você, eu vou chamar o Raul só para dar um beijo nele e a gente segue. Obrigado, Tá Hugo. bom. Obrigado. Tchau, tchau. Hugo Bossolo e a gente, parlapatões.com.br. Deixa eu dar um beijo no Raulzão aqui. Peraí, deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu tentar achar o Raul aqui, só para não dizer que passou batido, que eu não tô achando ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele passa aqui. Raul, manda um oi de novo aí, que eu sei que você falou aqui, mas eu não achei. Peraí, eu tô tentando ver se eu procuro para trás aqui o Raul, para olhar a cara dele. Não tô achando, tá vendo? Ah, Raul. O Raul perguntou. Cadê? O pessoal tá dizendo, Raul tá aí, mas não tô achando. Então, mas não acho. Cadê? Opa, onde? Pera aí. Raul Barreto! Achei, graças ao moço. Aqui, ó. Raul. Ô, Raul! Desculpa, Raul, não tava te achando. Cheguei. Tudo bem? Tudo, poxa, beleza? Beleza, você está com uma luz amarela, com um sofá Olha aí o atrás. olha o grito, ó. O grito de independência. Você está parecendo uma peça grito. de museu, Raul. O grito da independência. É o grito do Dom Pedro, olha lá, ó. É Dom Pedro em cima do burrico dele, do jegue dele, da mula, sei lá que ele tava. É o Dom Pedro no grito de Ipiranga, fazendo a cagada primordial. Foi Vem bom que cá, o Hugo já falou tudo. Exatamente. Foi bom que o Hugo já adiantou tudo, já mostrou a máscara, já coloquei aqui o Parlapatões. Eu como sou grupo de risco, a minha Você é grupo de risco? é 61. E a internet do Hugo... Mentira que você tem 61? Meu Deus! 61, eu tô de 59. Raul! Jesus Rei! Olha só, você podia ser meu pai. Aliás, conheço muito o Fabião, grande figura. Eita, rapaz! Grande de São Paulo. Ah, Raul, sua internet não está funcionando, o pessoal não está te vendo. Mas o importante... Raul, um beijo para você, um beijo para o Hugo, um beijo para os Parlapatões. Quem quiser aquela máscara maneira, anti-bozo, parlapatões.com.br, ajuda, compra a máscara e ajuda os Parlapatões a se manterem. Durante 28 anos e pouco, eles já estão na ativa, sempre levando cultura, alegria para todo mundo. E vai ser a parte da cultura vai ser a mais difícil nessa volta, nessa retomada aí, porque vai ser a última a entrar, vai entrar quando todo mundo já tiver. Então, enfim, a gente precisa ficar atento e ligado nisso. Um beijo para vocês todos, gente. Fiquem bem. Obrigado, Ailton Graça. Obrigado, Maurício. Obrigado ao WWF Brasil. E obrigado aos Parlapatões. Fiquem bem, quem puder ficar em casa. Segunda-feira estamos de volta com Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, para falar do quê? O que vocês acham? Um beijo para todo mundo. Valeu!